Fiquei de responder algumas perguntas que eu coloquei na caixinha. Eu achei que eu ia me liberar. E aí, Ana? Eu achei que ia me liberar às 11, me atrasei. Tô sempre atrasado. Então eu selecionei aqui 5 perguntas para responder. Vou tentar responder em 20 minutos, que é o tempinho que eu tenho. E aí, Sandro? Então é o seguinte, das perguntas que eu recebi ali, depois de tarde eu vou voltar aqui para responder mais coisa no fim das consultas da tarde. E eu tenho um assunto importante para falar que de tarde eu vou fazer também na forma de live. Mas assim, as perguntas que tem aqui que eu separei é sobre o colesterol alto e o uso das estatinas, da rosuvastatina. Se é metabolicamente mais vantajoso pular o café da manhã. E aí eu vou casar com uma outra pergunta que fala sobre se fazer a principal refeição, se a da noite, se a principal refeição faz mal. E sobre os barulhos que o estômago e o intestino fazem quando a gente está em jejum. O que isso significa? Então, a primeira sobre o colesterol. Meu colesterol deu alto, o médico receitou rosuvastatina. Isso, assim, dá para fazer uma live gigante só sobre colesterol. Mas eu vou tentar, assim, simplificar e num outro momento a gente faz uma live sobre colesterol, se for o caso. A doutora Regina, esses dias, fez uma live top sobre colesterol. Assim, o colesterol alto não é motivo também, então tem que ser rápido. Colesterol alto não é motivo para prescrever rosuvastatina. A rosuvastatina, as estatinas, são remédios que no passado foram usados para baixar o colesterol, porque se tinha a ideia de que o colesterol alto por si só é fator de risco para doença cardiovascular. Hoje está bem estabelecido de que isso é uma verdade parcial e está longe de ser uma verdade absoluta. Então não se usa a rosuvastatina para baixar o colesterol de uma pessoa que não tenha lesão cardiovascular prévia, ou seja, se a pessoa já infartou, ela precisa usar a rosuvastatina. Se a pessoa nunca infartou, não tem nenhuma lesão prévia, não é uma justificativa apenas a dislipidemia para usar a rosuvastatina. Existem outras duas possibilidades que justificassem o uso. Uma delas é a história familiar muito forte de doença cardiovascular. Então a pessoa não tem doença vascular prévia, mas tem uma história familiar muito forte, assim, de familiares de primeiro grau com doença severa do sistema cardiovascular. Isso poderia justificar o uso também. E a terceira possibilidade de uso seria, e aí é independente do colesterol, marcadores inflamatórios muito alterados, somado ao risco cardiovascular genético. Então, se a pessoa é diabética, é obesa, tem marcadores inflamatórios como, por exemplo, PCR aumentado, VHS aumentado, interleucina 6 aumentado, fibrinogênio aumentado, essa é uma pessoa que tem um grande fator de risco para doença cardiovascular. O interessante é que para a pessoa que tem alto risco cardiovascular, a estatina, ela não precisaria nem baixar o colesterol para ser preventiva. Na verdade, tem um médico que diz, um médico pesquisador que diz que nos casos em que existe status inflamatório crônico, as estatinas seriam muito melhores se não baixassem o colesterol. Se tivessem só um efeito, que ela tem um efeito anti-inflamatório e estabilizador de placa. Então, de placa de ateroma, né, que é o que pode vir a ocluir um vaso e gerar uma doença cardiovascular ou cerebrovascular. O que importa saber então é que o uso das estatinas para reduzir o colesterol unicamente, ele é um uso errado, inadequado. Me encaminharam uma pacientinha de 12 anos com colesterol bem alto. E foi prescrito para essa mocinha de 12 anos rosuvastatina. Esse é um uso completamente inadequado. Em nenhum momento essa criança deveria usar, a não ser que ela tivesse diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, que não era o caso. Na verdade, era uma mocinha bastante obesa, como todo obeso, por erro alimentar, uma presença frequente de comida processada. Nesse caso, certamente o tratamento é exclusivamente cognitivo-comportamental e de ajuste dietético, tá bem? Qualquer dúvida, depois botem de novo lá na caixinha de perguntas que eu tento responder de um jeito mais simples. Depois tem a pergunta que se metabolicamente é melhor pular o café da manhã.
a partir da medicina baseada em evidências, o melhor é que a janela alimentar seja cedo. Como eu fiz aquela postagem do ETRF, que está ali no meu feed, a janela alimentar mais cedo é a que tem os melhores desfechos metabólicos. Então, eu poderia dizer que tomar um café da manhã pequeno, almoçar bem, comer mais alguma coisa no início da tarde e depois fechar a janela alimentar, é a que tem os melhores desfechos por ser adequado cronobiologicamente, por ter estudos mostrando que é mais fácil se manter com um perfil lipídico bom, um perfil glicêmico bom, perder peso. Todos os estudos que falam sobre janela alimentar, no final, eles são conclusivos, dizendo que o que determina mesmo o desfecho metabólico é a qualidade da dieta, a despeito do horário. Eu agora acabei, nessa última consulta da manhã, de falar para um paciente, pedir para que ele fizesse o almoço, a principal refeição, e a janta, uma refeição secundária e menor, e contei para ele que, na minha história pessoal, eu perdi todo o meu peso fazendo o contrário, comendo a principal refeição de noite. A grande coisa é saber o que é o melhor e o que a gente consegue fazer. O melhor é ter as janelas alimentares mais cedo. Quando a gente não consegue fazer isso e acaba tendo que comer até mais tarde, é o benefício de pular o café da manhã. Já que a janela alimentar vai ser mais longa e já que vai ter uma refeição mais tarde, então pular o café da manhã faz com que a gente diminua essa janela alimentar, o que também traz benefícios. Então, jogar com janelas alimentares, além de ter um impacto importante no ambiente metabólico, também é uma forma de treinar e testar a disciplina. Então vale a pena. O que tem que cuidar mesmo é a qualidade da dieta e ajustar a janela alimentar que melhor lhe convier. Então, metabolicamente é melhor pular o café da manhã? Depende de como é que é o resto do dia. Se conseguir fazer uma janela alimentar cedo, pode tomar o café da manhã. Se não conseguir fazer uma janela alimentar cedo, pula o café da manhã. A outra pergunta era sobre os barulhos, quando a pessoa está em jejum, barulho na barriga, e todo mundo acha que é fome, né? E não é fome. Aqueles barulhos, o ronco da barriga, aquilo ali é um sistema próprio que o intestino tem de limpar e mandar o muco do estômago, do intestino, em direção ao intestino grosso. É um modo de limpeza do intestino. Existem marcapassos que controlam a contração intestinal, marcapassos transitórios que vão mudando de lugar, levando o muco e o conteúdo intestinal em direção ao intestino grosso. Aquele barulho não é de fome, aquele barulho é de uma reorganização do conteúdo intestinal. E essa paciente colocou também perguntando se o estômago está diminuindo, se isso é verdade. O barulho de quando a gente está em jejum não é do estômago diminuindo de tamanho, isso não é verdade. Isso quando o barulho é isso, é o marcapasso transitório limpando o intestino em direção ao intestino grosso. Mas uma coisa que é verdade é que durante o emagrecimento o estômago diminui de tamanho, isso é verdade, diminui anatomicamente de tamanho. E o intestino aumenta de tamanho no emagrecimento. E essas são adaptações anatômicas ao emagrecimento que são vantajosas para a saúde e para a manutenção no peso de longo prazo. Depois o Felipe do Densa Nutrição perguntou se eu já pulei na piscina essa semana, porque estamos todos de olho, ele botou aqui, estamos acompanhando. Não pulei, hoje eu tava friozinho de manhã, achei que eu ia pular. Se tiver frio, se chover principalmente, eu estou esperando um dia bem ruim assim para eu pular. Mas certamente até sábado vou pular, vou esperar o pior dia da semana para pular. Ainda tenho uma bateria e ainda tenho 2 minutos, então eu vi que alguém botou uma pergunta aqui. Faço 2 refeições diárias em uma janela aberta de 4 horas, mas a partir das 17. Tá bem, tá bom, é uma janela alimentar pequena, vai dar certo porque tu encerra essa janela alimentar, não é tão tarde assim. Basta caprichar na qualidade da dieta e tu vai ver que em outros momentos vai te sentar melhor outro horário e aí tu troca de horário sem problema nenhum. Mais importante que a janela é a qualidade da dieta e mais importante do que o horário da janela, falando em janela alimentar, é o tamanho dessa janela alimentar. Uma janela alimentar de 4 horas é um jejum intermitente potente, assim, 20/4 é uma janela, é um regime de jejum intermitente bem potente para perda de peso, para treinamento de disciplina, para indução de autofagia e aquelas alterações metabólicas do jejum. 20/4 já é uma coisa bem legal de fazer. Tá bem? Pronto. Acho que eu consegui. Eu tive que fazer tudo correndo porque eu estou sem bateria e eu tenho que ir para casa, estou atrasado. Eu vou voltar aqui de tarde. No fim das consultas eu vou fazer mais uma
uma mini live de perguntas e respostas. E depois da mini live de perguntas e respostas, eu vou fazer uma live muito importante, que é sobre as características dos pacientes que são candidatos a serem meus pacientes. Hoje, eu conversando com um paciente meu de bastante tempo ontem, ele me contou que já é sabido que eu mais não atendo pacientes do que atendo. Eu escolho bem quem eu vou atender. E aí hoje de tarde eu vou botar uma live explicando como é que funciona isso e por que se a pessoa não tem comprometimento e se a pessoa quer o truque para perda de peso, que eu prefiro que ela não consulte comigo. Mas isso eu vou falar de tarde. Tá? Até mais. Mini live com o Dr. Marcelo. Tchau, tchau.